Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que a discussão no Parlamento Europeu desta semana vai ser obviamente dominada pela imigração, primeiramente por causa do vídeo que eu fiz ontem, mas parece que Ursula von der Leyen está à beira de ceder do ponto de vista das deportações e de medidas mais restritivas do ponto de vista da imigração. Meus caros, vamos descobrir o que é que se passa, porque isto pode ser um volte-face muito interessante e pode ser o princípio de alguma coisa interessante na Europa sobre a questão da imigração. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: a Comissão da União Europeia pode estar pronta para ceder na imigração à medida que aumentam as pressões para aumentar as deportações. A nova estratégia de von der Leyen abrange centros de imigrantes externos e mais deportações, coisa que Bruxelas atacou aos conservadores por sugerirem no passado. Antes da reunião do Conselho Europeu desta semana, que provavelmente será dominada pela imigração, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enviou um longo memorando aos Estados-membros delineando o plano de 10 pontos do Executivo da União Europeia para abordar os desafios restantes da estratégia de imigração do Bloco. Estes são os desafios que os legisladores conservadores e países como a Polónia e a Hungria vêm levantando há anos nas suas críticas ao novo Pacto da Imigração da União Europeia, que inclusive a esquerda dizia que era uma forma de cedência à extrema-direita, mas aparentemente a dita extrema-direita, que não tem nada a ver com extrema-direita, isto são apenas pessoas que não concordam com a esquerda e portanto são apelidados de extrema-direita. Estas pessoas já vêm a dizer isto há muitos anos e apesar destas pessoas à esquerda dizerem que este pacto é uma cedência à extrema-direita, à dita extrema-direita, que é toda a gente que não concorda com eles, nenhum destes partidos gostou do pacto. Portanto, não deixa de ser curioso que estas pessoas consideram que houve cedências e à direita ninguém gostou do pacto. Eu não conheço um partido desta nova onda de direita radical que tenha gostado deste pacto da imigração. Não conheço, sinceramente. No entanto, os partidos tradicionais ignoraram amplamente essas preocupações e, em vez disso, empurraram a sua versão do pacto adiante, ignorando o princípio da unanimidade na primavera passada. Mas mesmo que a maioria dos Estados-membros não ousasse desafiar o consenso de Bruxelas, a maioria imediatamente percebeu, ao adotar o pacto, que ele não era nem de perto nem de longe o suficiente para impedir que imigrantes ilegais tentassem entrar na União Europeia, para impedir movimentos secundários dentro de Schengen ou para consertar o histórico ridículo do Bloco com retornos. Portanto, retornos eu imagino que sejam deportações. Eventualmente eu creio que seja isto o que está aqui a querer ser dito. É por isso que mais de metade dos países da União Europeia começaram a pressionar por uma estrutura de deportação conjunta e um modelo de terceirização ao estilo de Itália para procedimento de asilo há meio ano, ao contrário de tudo aquilo que a elite de Bruxelas vem a dizer já há alguns anos. Agora a Comissão parece pronta para ceder sob essa pressão e começar a tapar as lacunas, pelo menos é o que a estratégia recém-revelada de von der Leyen indicaria. O documento enviado às capitais na noite de segunda-feira, 14 de outubro, ainda é leve em detalhes, mas parece um esforço genuíno por mudança, a julgar pela linguagem. Não é apenas excepcionalmente duro para o chefe da Comissão, mas também usa o termo migrantes ilegais em vez do termo migrantes irregulares da fala comum da União Europeia em todo o documento. Portanto, já há pessoas ilegais, é verdade. Ao contrário do que é dito aqui em Portugal, já existem pessoas ilegais. Antes dizia-se, havia por aí uma comentadora, jornalista, já não me lembro do nome dela, uma rapariga eventualmente da minha idade, mais nova, mais velha, um pouco dentro da mesma idade, que dizia que só havia pessoas irregulares ou não documentadas. E agora já há pessoas ilegais, segundo a Ursula von der Leyen. Não deixa de ser curioso. Mas, caros, tem que haver deportações. Agora, falando na parte séria, isto já não tem só a ver com os ilegais. Os ilegais, neste momento, não são o único problema. As regras levianas que permitiram que muitas pessoas ficassem legais no continente europeu são um problema. E, portanto, neste momento tem que haver deportações não só dos ilegais, não só dos criminosos, apesar de que os criminosos e os ilegais seriam um ótimo começo, mas não só, temos que falar também de deportação de alguns legais que, sob regras levianas, entraram e que, aliás, alguns legais que se legalizaram depois de terem entrado ilegalmente. Porque a primeira coisa que fizeram quando entraram na Europa foi precisamente uma ilegalidade. E, portanto, eu acho que não se deve premiar alguém que comete uma ilegalidade com a sua legalização. Eu acho que não se deve premiar, sinceramente. Até porque eu, quando vou para um país ilegalmente, eu, da minha parte, acharia estranho que o que me dessem como prémio, basicamente, da minha ilegalidade fosse a minha legalização. Eu acho que não faz qualquer tipo de sentido. Aumentando as deportações. A questão mais importante identificada pelo memorando é, sem dúvida, a ineficiência geral da Europa em retornos. Von der Leyen reconhece que a política de migração comum do Bloco só pode funcionar se os requerentes de asilo rejeitados forem prontamente deportados. No entanto, apenas cerca de 20% dos nacionais de países terceiros ordenados a sair realmente retornaram. Portanto, veja-se bem, apenas 20% das pessoas que são convidadas a sair, para não dizer outra coisa,
voltam verdadeiramente para os países onde deviam estar. Meus caros, 20% não é aceitável. E eu posso-vos garantir que vocês vão logo notar diferença quando os ilegais forem deportados. Não sei se em Portugal sinceramente não tenho essa ideia. Obviamente, sendo eles ilegais, nós não temos números. Não tenho essa ideia. Acredito que há muitos ilegais em Portugal e, portanto, só a deportação de ilegais já faria alguma diferença. Depois a deportação de criminosos, que tem que ser feita, obviamente, e depois a deportação de legais que chegaram ilegalmente. E depois temos que rever algumas regras e ver quem é que cumpre essas regras, ver as cotas para a economia, ver a questão da identidade. Todas estas questões têm que ser mantidas. No entanto, eu acho que isto é o princípio de alguma coisa interessante, porque Ursula von der Leyen ceder em algumas deportações e ceder em algumas políticas por causa da pressão de determinados países mais conservadores vai ser muito interessante para sabermos exatamente como é que vai ser a União Europeia nos próximos anos e na próxima década, diria. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a próxima década vai ser marcante para a Europa e para a União Europeia. Há muitas razões para isso, incluindo a falta de capacidade e fundos, mas a maioria dos países concorda que os obstáculos burocráticos precisam de ser superados para deportar alguém da Europa, juntamente com a incapacidade dos países de deter imigrantes até que o seu processo de asilo esteja concluído. Tornam quase impossível localizar imigrantes ilegais dentro da zona aberta de Schengen meses depois da sua entrada. Portanto, meus caros, isto não pode ser aceitável. Nós não podemos continuar a fingir que, única e exclusivamente porque estas pessoas entraram ilegais, que são automaticamente uns coitadinhos que fogem de guerras ou alguma coisa do género. Reparem numa coisa, que foi uma coisa que eu já falei no primeiro canal. E tal, mas as pessoas que chegam aqui e tudo mais são refugiados. Não, meus caros, vamos lá ver uma coisa. Imigrantes e refugiados são duas coisas diferentes. E se nós lhes chamamos uma coisa, não lhe podemos chamar outra. Refugiados são pessoas que fogem da guerra, de circunstâncias dramáticas e que precisam de asilo. Outra coisa completamente são imigrantes económicos que podem até vir de França, que é um país economicamente mais desenvolvido do que o nosso e que podem vir para Portugal e estar aqui. Portanto, vamos lá ver uma coisa. A imigração tem que ter várias necessidades e vários critérios para acontecer. E o terceiro, obviamente, que tem a ver com as necessidades do mercado, etc. Mas eu diria que tem a ver com 3 critérios específicos. Primeiramente, a questão da identidade. Qualquer tipo de imigração que em determinada proporção ponha em causa a identidade do país não deve ser aceite. Número 2, a questão da economia. As cotas na imigração para a economia são essenciais para decidir exatamente quem é que pode vir para cá e em que circunstâncias e durante quanto tempo e fazer o quê. Isso é tudo muito importante. E depois, eu diria que deveríamos dar prioridade sempre a pessoas que têm proximidade cultural connosco porque a adaptação é mais fácil. Falo, por exemplo, do povo europeu. O povo europeu, venham de França, da Bélgica e tudo mais, e agora vocês dizem, bom, mas da Europa ninguém quer vir para Portugal porque Portugal está na causa da Europa. Tudo bem, mas a proximidade cultural deve ser uma das prioridades. Não quer dizer que aconteça sempre. Agora, outras pessoas depois que venham e que não tenham proximidade cultural, quer dizer, exatamente como qualquer imigrante, se cometerem algum crime e tudo mais, têm que ser deportadas. E, portanto, todas as regras têm que estar em conformidade com um projeto que é a identidade e a economia. É tão simples como isto. Ou há a manutenção da identidade portuguesa e o preenchimento das necessidades económicas da economia portuguesa com cotas, ou então a imigração não serve. É tão simples como isto. Direi isto incansavelmente até que as pessoas compreendam. Muitas, vocês obviamente que já compreenderam, mas direi isto incansavelmente até que as pessoas comecem a perceber que isto são única e exclusivamente as necessidades do país, não são as necessidades do Alexandre Sousa ou de outras pessoas que estejam por esse lado a ver. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.